Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, que encontramos no Salmo 50, o verso 5. Assim está escrito: Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Estas palavras são do salmista Asaf. Asaf, já falamos aqui que ele tinha uma função muito importante no período dos reinados, e ele era o responsável pela adoração. E os salmos de Asaf, eles sempre trazem para nós experiências, tanto experiências de altos como de baixos. Isto significando que Asaf não era um superstar, alguém inatingível, mas era alguém semelhante a nós que vivia as mesmas circunstâncias, condições e limites que nós vivemos, mas que aproveitou em todas essas oportunidades, tanto naquelas que lhe traziam dificuldade por atentar em uma coisa e procurar tirar uma conclusão, e quando chegava diante do santuário, ele entendia que era outra coisa totalmente diferente, e parece-se que nós nos parecemos muito com ele. Existem dias que nós estamos nos píncaros, nas alturas da adoração, da glorificação, do louvor, querendo que o céu se abra para que a gente possa entrar. Mas há outros dias que a gente está lá embaixo, parece que desanimado, triste, parece que perdemos o sentido e começamos a ficar pensativo. Mas de repente o Senhor Deus se mostra na nossa vida e nos levanta, nos anima, nos encoraja e nos leva novamente àquela doçura, aquela alegria, aquela comunhão, aquele prazer de servir a Ele. Então Asaf, quando nós lemos os salmos escritos por Asaf, também os escritos por Davi, eles nunca esconderam o momento que eles estavam vivenciando. Tinham momentos de alegria, de júbilo, de gratidão, de prazer, de reconhecimento, de vitória, mas tinha momentos de sofrimento, de tristeza, de derrota. Mas em nenhum momento eles perderam a identidade com o Senhor Deus, porque era dele que emanava a força necessária e suficiente para restaurá-los à comunhão e levá-los novamente, que eles estivessem em sintonia com a vontade do Senhor nosso Deus. E aqui neste Salmo 50, muito importante, nós encontramos Asaf falando sobre a beleza, a formosura, o poder do Senhor, e que o nosso Deus ele chama os céus e a terra para julgar o seu povo. E quando chega no verso 5, ele diz aqui, é como que o Senhor Deus dizendo: congregai os meus santos. Congregar é reunir, é estar junto, é estar irmanado, é se fazer presente, é uma convocação para se congregar. Deus abençoe Cristiano e Pastor Edson, Deus abençoe Luciano. É uma convocação para congregar, para se reunir, para estar junto. E toda esta convocação para congregar é para adorar a Deus, é para falar com Ele, expor diante dEle alegria, gratidão, prazer de servir, as vitórias, os livramentos, o cuidado que o Senhor Deus tem tido para com cada um de nós. E nós precisamos então nos reunir para isto. Mas aqui, neste verso que li, quem está nos chamando para congregar é o Senhor. Ele próprio tem prazer em que nós nos congregamos, nos reunamos em nome dele, na sua presença. E a presença de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. Porque sem a presença de Deus, nós não vamos nos reunir, vai ser somente um encontro como que social. Agora, quando Deus se faz presente, este congregar, ele toma
outra posição, outro sentido, outra direção, porque a presença de Deus muda os ambientes. Então veja aqui, ele diz, congregai os meus santos. Então o Senhor Deus não quer que qualquer um se congregue, não, ele quer os santos. E quem são os santos? São aqueles que decidiram fidelidade, lealdade, temor a Deus, prudência e se separaram do mundo, do pecado, do engano, da mentira, da corrupção, da vaidade, dos vícios, da imoralidade, de todas estas coisas comprometedoras, separaram-se delas para serem unicamente uso exclusivo do Senhor, para consagrar a vida a Deus. Por isso eles são chamados santos. E o Deus a quem chama para congregar, ele é santo. Porque está escrito em vários textos da palavra de Deus, diz, porque eu, Senhor Deus, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus, portanto, sedes santos. Em outra parte ele diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então Deus espera que nós vivamos em um constante estado de santificação, de separação do que é ruim, do pecado, do mundo, da maldade, e separados para Deus unicamente, devotados, dedicados totalmente a Ele. Então ele diz, congregai os meus santos. Então aqui uma seleção. É os santos que Deus quer que se congreguem junto a Ele. Mas estes santos que o Senhor Deus chama para congregar, tem mais uma outra condição. Ele diz assim, aqueles que fizeram comigo, com o Senhor, aqueles que fizeram com o Senhor, um concerto com sacrifícios. Então, este é o tipo de homens e mulheres de Deus que o próprio Deus está convocando, chamando para o congregar, para o reunir. E é no congregar que nós trocamos experiências espirituais com Deus e uns com os outros. O nosso crescimento, nosso conhecimento, o nosso amadurecimento espiritual, ele vai sendo impactado, ele vai multiplicando-se, o nosso discernimento alarga-se, o entendimento torna-se mais fácil, a compreensão a respeito das coisas de Deus. E ele então nos diz aqui, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Antigamente, os sacrifícios feitos, as pessoas levavam um animal inocente, que não tinha identificação nenhuma com o que a pessoa estava para oferecer a Deus, mas que era um símbolo, uma figura diante de Deus. E o Senhor Deus aceitou. Mas o que mais interessa a Deus não é sacrificar um animal, uma vítima, um terceiro em nosso lugar para nos levar a aproximar a Deus. O sacrifício para nos aproximar de Deus foi feito por Jesus. Uma única vez e não precisa de nenhuma reparação. Ele continua eficaz e eficiente ainda nos nossos dias e continuará até o fim. Porque o sacrifício de Jesus não perde a sua eficácia, o seu poder, a sua validade, a sua atualidade. Ele não prescreve, ele não caduca, ele permanece com o mesmo poder a quem hoje se chegar a Jesus e será por ele transformado e abençoado. Agora, o sacrifício que nós fazemos a Deus é a entrega completa e total da nossa vida em sacrifício a Deus. É o consagrar a nossa vida. É entregar o nosso corpo a Deus como um sacrifício. E foi isto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, lá no capítulo 12, versículo 1, diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando o salmista escreve isto, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Então, este sacrifício é a nossa vida colocando no altar diante de Deus. E uma vez que nós consagramos, entregamos a nossa vida em sacrifício diante de Deus, nós precisamos viver por Ele, para Ele, com Ele. E atentar para a sua direção e a sua orientação para a nossa vida. E procurarmos obedecê-la de todas as maneiras possíveis que podemos fazer. Então, congregar é reunir, é estar junto, é partilhar, é compartilhar, é distribuir, é contar a sua experiência, ouvir a experiência de outro, chegarem juntos à presença de Deus. Deus tem prazer e alegria em que nós tomemos esta atitude de nos reunir e nos congregar diante da presença dele, tendo a nossa vida como um sacrifício oferecido a Deus. Deus valoriza muito quando nós fazemos isto. Abrimos mão dos nossos desejos, da nossa vontade própria, dos nossos projetos e objetivos e nos colocamos nas mãos de Deus para ouvir e receber dele qual é o plano, o propósito de Deus para a nossa vida. Porque o Senhor Deus que nos fez, ele tem propósitos maravilhosos e permanentes para cumprir na nossa vida. E muitas das vezes nós atropelamos porque não queremos dar ouvido ao que Deus tem a nos dizer e começamos a fazer planos de como deve ser a nossa vida, que propósito vamos alimentar, qual estratégia vamos utilizar, por qual caminho vamos andar. E quando fazemos isso, nós fechamos a oportunidade de Deus nos dirigir. E aí vamos caminhar no escuro. E não vai dar nada certo, porque nós não sabemos. Nós só temos a garantia de vitória quando guiados e conduzidos pela mão poderosa de Deus, de acordo com o plano e o propósito que ele tem estabelecido para a vida de cada um de nós. Deus abençoe, irmã Rosângela. Para a vida de cada um de nós. Então, o Senhor Deus, ele tem este propósito para a nossa vida. E o salmista já dizia, congregai os meus santos. Você é um santo de Deus? É uma santa de Deus? Você tem feito da sua vida, oferecido a sua vida em sacrifício a Deus? Então ele está te chamando para o congregar, o reunir, o estar junto, em harmonia, em comunhão, em unidade, em fé, em alegria, em disponibilidade para receber tudo quanto de Deus estiver para o seu alcance e para o seu viver. Então, este congregar é Deus que está chamando. Deus preza pela comunhão, pelo relacionamento, nosso conhecimento, a nossa maneira de nos apresentar diante de Deus é através do relacionamento com Ele. E este relacionamento deve ser digno de confiança. Este relacionamento não pode ter nenhum impedimento, não pode ter interesses pessoais, não pode ter segundas intenções. Não. Nós precisamos abrir mão de tudo e estarmos abertos para receber o que Deus tem para nós. E não é preciso que Deus nos avise antes o que tem para nós, porque tudo que vem de Deus para nós é bom, é útil, é necessário e vai fazer bem para a nossa vida.
Então nós que servimos a Deus, nós temos que ter vida com Deus. E precisamos ter experiências com Ele. Não é passar a vida só ouvindo experiência dos outros e parece que a nossa vida virou uma rotina, já não tem mais nenhuma novidade, já não há mais nenhuma aventura na vida de fé, não há nada novo, não há nenhuma descoberta e a pessoa fica capengando pela vida aí esperando a morte chegar. Não, cada dia há uma novidade de Deus. Há um presente de Deus para a nossa vida. Há algo novo para ser descoberto. Há mares profundos que nós precisamos navegar. E é ali que vamos encontrar os tesouros, as riquezas de Deus que estão ali. Mas isto só terá conhecimento quem tomar tempo para estar com Deus, congregado com Ele, através do sacrifício da sua vida. É muito lindo ouvir experiência de pessoas que têm encontros marcantes com Deus. Que a gente observa a vida da pessoa e a gente vê mudança, a gente vê diferença, a gente olha e vê Deus na vida da pessoa. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Mas Deus não tem privilegiados. Deus se dá a conhecer a todos quantos querem conhecê-lo. É que a maioria está muito apressada e quer as coisas como se fosse um fast food, uma comida rápida, um conhecimento rápido. É chegar aqui com 2 minutos, 3 minutos e querer que Deus abra o conhecimento, a comunhão, a alegria para a nossa vida. Não, isso não vai acontecer assim. Nós precisamos tomar tempo para estar com Deus. As pessoas, para se conhecerem, elas precisam se conviver juntas. E conviver é passar tempo. Com Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus diz para conhecermos ao Senhor. E prosseguir em conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que você conhece uma pessoa? Do primeiro encontro, você já conhece tudo, sabe tudo a respeito daquela pessoa? Aquele encontro de 2, 3 minutos, a pessoa já abre tudo dela para a sua vida? Não. É na convivência, é no dia a dia, é no tempo, é com paciência, com expectativa. Com Deus é a mesma coisa. Nós só vamos atingir um conhecimento profundo, enriquecido, sério e proveitoso com Deus quando nós tivermos a disponibilidade de tomarmos tempo com Deus. E aqui ele chama, congregai os meus santos. Eles são meus. Então, congregai os meus santos. Quais? Aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Então, estes santos que têm a vida como um sacrifício oferecido a Deus, eles devem estar congregados. E quando chamados para o congregar, o reunir em nome de Deus e na presença de Deus, isso traz a eles júbilo, alegria, gratidão. Não é uma coisa imposta, uma oposição, uma pressão em cima das pessoas. Não. Porque hoje em dia as pessoas pressionam para se reunir numa estrutura de concreto, cimento, areia, tijolo, ferro, e diz que ali está a casa de Deus. Não é, ali não é a casa de Deus. Ali é um lugar para reunir a casa de Deus. E a casa de Deus sou eu e você, somos nós. Nós somos a morada de Deus em Espírito. Deus mora em nós. Então, este congregar pode ser num salão, num lugar, num templo, pode ser na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, onde houver uma oportunidade. Porque existem muitos lugares, tanto na escola, no trabalho, onde quer que seja, ou em casa, que é possível se reunir e congregar-se diante de Deus
estes santos que fizeram com Deus um sacrifício. Mas é também necessário e, quando possível, reunir-se também nos templos, nos santuários, para esta finalidade. O que lamentamos muitas das vezes é que chega-se ao ajuntamento, mas não se transforma em um congregar. E a pessoa principal não é Deus, são as coisas humanas que prevalecem, que toma tempo, que toma prioridade, são as exigências, as obrigações. E tudo aquilo é um peso terrível em cima das costas das pessoas. Quando congregar, não, ele tira de nós o peso. Ele tira a aflição, ele tira a angústia, ele tira o medo, ele tira a preocupação, ele estabelece paz, alegria, comunhão, prazer, satisfação. Melhora a nossa espiritualidade diante de Deus. Então, Deus chama para um congregar, para reunir, para estar junto dele. E ele se fará presente. Ele estará conosco. Ele diz em vários textos, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E ele prometeu, nunca os deixarei, nem os abandonarei. Ele está sempre conosco. Deus tem este prazer. Ele tinha este elo de contato com Adão todos os dias, pela viração do dia. Deus se apresentava lá no Jardim do Éden e Adão e Eva se apresentavam a Deus e eles passavam ali momentos alegres de delícias, de comunhão, de paz, de crescimento, de conhecimento. Isso era tudo. Era a alegria do coração de Deus e era a alegria do coração de Adão e de Eva. Não tinha conflito, não tinha dificuldade, não tinha acusação, não tinha vingança, não tinha problema, não tinha decepção de um lado, tristeza de outro. Não. Tudo ia bem. Até o dia em que eles resolveram desobedecer a Deus. E mesmo assim, naquele dia, Deus não faltou ao encontro. Deus esteve lá. E como das outras vezes, chamou Adão. Não respondeu, Adão, onde está Adão? Como a voz foi insistente, a consciência de Adão trabalhou, ele respondeu, ouvi, Senhor, a tua voz e temi, e escondi-me porque estava nu. Eu disse, quem te disse que estava nu? Comesse tudo a hora que eu te disse que não comesse? Ele disse, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Procurou a mulher, a serpente me enganou, eu comi. E a serpente? A serpente não tinha o que fazer. Então Deus julgou o homem, a mulher e a serpente. A partir daí, quebrou-se aquela comunhão, aquele congregar, aquele dia a dia que Deus se apresentava e que era o momento esperado na vida daquele casal. Então ali se rompeu e passaram a viver agora em escuridão, sem aquele contato diário com Deus. Hoje, dos nossos dias, e nós precisamos buscar a Deus para um reaproximar, um voltar a desejar a presença de Deus, a comunhão com Deus, o congregar diante de Deus. A nossa alma, o nosso espírito precisam destas coisas. Porque para servir e viver para Deus, nós precisamos ter aquilo que está em Deus manando para a nossa vida, para nos elevar à comunhão mais firme, mais produtiva, mais segura com o nosso Deus. E Deus tem muito prazer em que nós nos reunamos a Ele. Às vezes nós não queremos, achamos que estamos ocupados, estamos cansados, temos tanta coisa para fazer e não temos tempo para Deus. Mas no momento em que as dificuldades vêm, nós queremos que Deus tenha tempo para nós. Quando nós temos oportunidade e não temos tempo para Deus. E aí queremos exigir que Deus tenha tempo para nós.
E quando não acontece, nós ficamos frustrados. Mas aqui está um segredo, um convite. Deus está convidando a mim e a você, a cada um de nós. Ele está dizendo assim, escute, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Estes Deus está chamando para o congregar. Você se inclui nesta condição? Você é um santo de Deus, é uma santa de Deus? Você fez um concerto com Deus, você prometeu fidelidade a Deus até o fim, até a morte? Você colocou a sua vida em sacrifício no altar, oferecida a Deus? Se sim, você está sendo chamado para congregar. Se não, não perca tempo. Apruma-te diante de Deus. Se tem alguma coisa que não está bem, abra mão do que não compete a quem serve a Deus. Aproxima-te de Deus. Confessa-te diante dele. Ele será misericordioso contigo. Oferece a tua vida em sacrifício. E seja separado do mundo e do pecado. E tome um posicionamento. Dedique a sua vida totalmente a Deus. Não divida com o mundo, com o pecado. Entregue-a 100% para Deus. Quando você entregar 100% sua vida para Deus, Deus abrirá tesouros inesgotáveis que você jamais pensou que poderia alcançar. Mas na comunhão, estas coisas de Deus, elas vão se revelar neste congregar. Então congregue com Deus. Congregai os meus santos. Celebre, jubile, agradeça, glorifique, adore-o na beleza da sua santidade, em espírito, em verdade, com temor, com sinceridade, com franqueza, com verdade, com prudência. Sirva a este Deus e saiba, ele está dizendo, congregai os meus santos. Ele está esperando o seu movimento, a sua decisão. Qual será ela? Você vai congregar-se diante de Deus? Você vai voltar-se totalmente para Ele? Ele espera por você. Ele te dá essa oportunidade, a mim, a você, a nós. Então vamos seguir por este caminho. E nossa vida será transformada, será enriquecida, abençoada, e o transbordar da bênção e da presença de Deus na nossa vida será algo notado por aqueles que estarão à distância. Mas ao ver-nos e ver o nosso semblante, o nosso olhar, a maneira como ouvimos, a maneira como falamos, a maneira como expressamos, eles vão entender que nós estamos em um contato íntimo, fiel e diário com Deus. E isso vai nos ajudar a estarmos prontos e preparados para o maravilhoso encontro que Deus assegurou conosco. Ele não vai faltar neste encontro. E eu espero que você também não falte, que você esteja presente, que eu esteja presente, que nós estejamos presentes neste grande e maravilhoso encontro que está muito perto. Então não há tempo para ficar delongando, adiando. Não! Hoje mesmo, tome uma posição, chega à presença de Deus, Ele te receberá. Ele vai te dar força, Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar o melhor caminho para você colocar a sua vida como um sacrifício nas mãos de Deus. Tenha uma vida consagrada a Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.